O ano era 1987. Na indústria do cinema pipocavam lançamentos para todo gosto. Os blockbusters Dirty Dancing, Atração Fatal e Um Tira da Pesada 2 figuravam entre as maiores bilheterias daquele ano. Mas talvez nenhum desses filmes tenha causado tanta expectativa nos fãs quanto o filme do He-Man. Mestres do Universo é um daqueles filmes controversos. Há quem defenda que o longa foi uma obra à frente do seu tempo e há outros que acham que o filme foi um grande fracasso e nem deveria ter sido feito. Mas independente do lado que você esteja, meu caro Bauzeiro, o fato é que o filme marcou época e até hoje é lembrado por muita gente. Hoje o Baú Pop traz algumas respostas para polêmicas que envolveram o filme Mestres do Universo e que até hoje intriga muita gente. Por que o filme é tão diferente do desenho? Estava programada uma continuação para o longa? Por que Gorpo e Gato Guerreiro não aparecem? Vem descobrir agora. Em 1976, a empresa de brinquedos Mattel recebeu uma proposta de George Lucas para produzir os bonecos de nada mais nada menos que Star Wars, mas disse não. Não! Imaginando que aquela aventura espacial seria um fracasso. Lê do engano, né? Em 1982, novamente a empresa recebeu uma proposta para criar a linha de bonecos de Conan, o Bárbaro, que teria um filme lançado em 1982. Mas devido ao nível de violência do filme, a Mattel resolveu parar a produção. Para não perder dinheiro com isso, resolveram reaproveitar os bonecos que já haviam sido feitos e trocado a cabeça do herói Conan por um novo personagem. Criaram um bárbaro chamado He-Man, que lutava com seres mágicos com sua espada na mão. Para impulsionar as vendas dos bonecos, em 1983 desenvolveram uma série animada do herói, o que fez com que o boneco se tornasse um fenômeno em todo o mundo. E eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo! Porém, ele continuava bem parecido com Conan. Isso fez com que a Universal processasse a Mattel por conta de direitos autorais. O processo durou 5 anos, e com o argumento de que He-Man era um personagem como Beowulf, Hércules, Tarzan, não apenas como Conan, o processo virou a favor da Mattel. No início, He-Man ainda não tinha a identidade do Príncipe Adam. Foi essa versão que serviu de base para o longa-metragem, e não o desenho animado como muita gente acredita. Por isso a diferença conceitual entre os dois. Inicialmente, Mestres do Universo seria produzido por Edward R. Pressman, que trabalhou em longas como O Corvo e O Trechezeiro à Mão. Mas ele não seguiu adiante e repassou a missão para o Grupo Cannon, já que naquele momento era o único estúdio disposto a realizá-lo. O Grupo Cannon era uma produtora que rodava filmes de ação e aventura de baixo orçamento e gosto duvidoso. E naquela época não estava muito bem das pernas e acabou vendo em Mestres do Universo a oportunidade de tirar o pé da lama. Os caras não estavam pra brincadeira e chegaram a divulgar Mestres do Universo como o Star Wars dos anos 80. Estavam emocionados demais, né não? O ator Dolph Lundgren foi o primeiro a ser contratado para o papel de He-Man no filme. Antes de interpretar o herói, ele já havia encarnado o lutador Ivan Drago em Rocky IV e o guarda-costa Vance em 007 Na Mira dos Assassinos, ambos de 1985. Fofocas de bastidores contam que quando o diretor Gary Goddard foi contratado para dirigir o filme, ficou decepcionado ao saber que Lundgren já havia sido confirmado no papel, pois ele preferia o ator Matthew Modine para o papel de He-Man. Sarah Douglas, a intérprete da kryptoniana Ursa em Superman 2 e da Rainha Taramis em Conan o Destruidor, tinha o estilo perfeito para interpretar Maligna, a feiticeira aliada de Esqueleto. No entanto, ao ser convidada, a atriz não se interessou pelo papel, que ficou com a atriz Meg Foster. Falando nela, os cineastas consideraram que a atriz usasse lentes para mascarar seus olhos naturalmente pálidos, mas decidiu que seus belos olhos naturais se encaixavam melhor na personagem. O Grupo Cannon planejava fazer um filme do Homem-Aranha e até chegou a divulgar um pôster da produção. No entanto, como tinha pouco orçamento, preferiu dividir o valor em caixa em 2 produções, Superman 4 Em Busca da Paz e Mestres do Universo, a fim de lucrar o suficiente para produzir o filme do Aracnídeo. Mas o plano não deu certo, né pessoal? Os 2 filmes deram prejuízo e o filme do Homem-Aranha continuou na gaveta. Visto que o Grupo Cannon não era lá conhecido pela qualidade de suas obras, foi melhor mesmo. O Mestres do Universo teve um orçamento inicial de 17 milhões de dólares. Quando o dinheiro acabou, o estúdio encerrou as filmagens antes do tempo previsto, forçando o diretor a criar soluções rápidas que conduzissem ao clímax do filme, que era a batalha final de He-Man contra Esqueleto. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! De acordo com o diretor Gary Goddard, a Mattel causou problemas para a equipe de produção por não pagar a metade do orçamento do longa dentro do prazo.
Como uma forma de protesto, um membro da equipe foi forçado a tampar as lentes das câmeras por vários dias, para evitar que as filmagens continuassem. Devido ao orçamento esgotado da produção, Goddard teve que financiar a filmagem da cena principal de batalha entre He-Man e Esqueleto. Apenas Langren e Frank Langella, o Esqueleto, estavam presentes no estúdio junto com uma equipe reduzida, com a iluminação do set escurecida para enfatizar a presença dos atores. Após um tempo, o estúdio conseguiu liberar um valor extra no orçamento, que fechou em 22 milhões, e autorizou que o diretor finalizasse a história como havia planejado, mas num prazo bem curto. O anão Gildor, interpretado por Billy Barty, foi criado especialmente para o filme, para substituir o personagem Gorpo como alívio cômico da história. O motivo é que Gorpo exigiria um alto custo em efeitos especiais que o orçamento apertado não permitia. O mesmo vale para o Gato Guerreiro, parceiro de He-Man, que precisaria ser feito em computação gráfica e encareceria demais o projeto. Bart, por sinal, recebeu uma indicação para o Framboesa de Ouro, premiação que elege os piores filmes do ano, como pior ator coadjuvante. E ainda perdeu o troféu para David Mendenhall, de Falcão, o campeão dos campeões. Outra produção do grupo Cannon, para variar. A Filmation, produtora do desenho He-Man, não teve nenhuma participação no longa-metragem, nem como consultoria. Já a Mattel interferiu em alguns detalhes. Determinou que He-Man não matasse ninguém, por isso o exército de Esqueleto é todo formado por robôs, e fez um concurso infantil, cujo vencedor teria um papel no longa-metragem, forçando o diretor a torcer tempo e orçamento para inserir um personagem que não estava programado. Richard Sponder venceu a competição, mas sua vitória foi anunciada quando as filmagens estavam quase concluídas. Todas as cenas que acontecem na Terra já haviam sido filmadas, então Goddard o escalou como o personagem Pig Boy, aquele guri que segura o cajado de Esqueleto enquanto ele retorna a Grayskull. Para Cannon, o sucesso de Mestres do Universo parecia tão certo que o estúdio já tinha planejado até uma continuação. Nessa sequência, He-Man voltaria à Terra para enfrentar Esqueleto, que tinha retornado ao nosso planeta e transformado tudo num deserto. Com o fracasso comercial do filme, o roteiro foi reescrito e se tornou o filme Cyborg, o Dragão do Futuro, estrelado por Jean-Claude Van Damme. Frank Langella considera Esqueleto como um de seus melhores papéis no cinema. Ele adorou interpretar o vilão principalmente para homenagear seu filho, que era um grande fã de He-Man. Langren, por sua vez, considerou o papel de He-Man como o pior de sua carreira, e disse em entrevistas que as filmagens foram um pesadelo, tanto que na possível sequência ele já foi logo avisando que não repetiria o papel, o que levou o estúdio a sondar o surfista Lord John Hamilton como substituto. Por conta da pouca fluência do ator sueco Dolph Lundgren no inglês e seu forte sotaque, o diretor Gary Goddard planejava que sua voz fosse dublada por outro ator. No entanto, o contrato de Lundgren garantia que ele teria mais tempo para se dedicar a redublar suas falas na pós-produção. Mas com o prazo apertado, o diretor preferiu deixar tudo como estava, e a voz de Lundgren foi gravada originalmente com sotaque sueco e tudo. Gwildor, can this device of yours get us to Grayskull? Nos esboços iniciais do projeto, a trama de Mestres do Universo se passaria totalmente em Eternia, inclusive com cenas passadas na Montanha da Serpente. No entanto, com as limitações orçamentárias, o diretor decidiu que a história deveria se passar na Terra, já que dessa forma seriam necessários menos sets e personagens alienígenas, mas Goddard conseguiu um valor extra com o estúdio para filmar o início da história em Eternia, pelo menos. O desenhista e roteirista de quadrinhos John Byrne notou semelhanças do enredo do filme com a saga do Quarto Mundo, que Jack Kirby criou para DC Comics. Byrne mencionou isso numa entrevista publicada na revista Comic Shop News, e o diretor Gary Goddard respondeu a Byrne que procurou sim fazer uma homenagem a Kirby no longa-metragem, mas a todo o seu trabalho, e não apenas ao Quarto Mundo. O filme foi um fracasso comercial, arrecadando 17 milhões em todo o mundo contra um orçamento de 22 milhões. Os principais veículos especializados em cinemas na época não economizaram nas críticas ao filme. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o longa amargou uma aprovação de apenas 22%. O consenso detona a adaptação de He-Man, mesmo com uma boa interpretação de Frank Langella, o Esqueleto. Skeletor, am master of the universe. A revista Variety disse que o filme era uma imitação híbrida de Conan e Star Wars, sendo uma chatice colossal. E boa parte das críticas eram disso a pior. Com o fracasso nos cinemas, claro que a sequência não teria chance nenhuma de existir. Em 2022, surgiram rumores de que a Netflix faria uma adaptação em live action de He-Man e os Mestres do Universo. E pelas palavras dos diretores Aaron e Eden Lee, essa seria uma adaptação mais fiel e divertida da franquia clássica dos anos 80.
Em entrevista ao CBR, os diretores anteciparam que o longa não vai mudar a história para um tom sério e sombrio, mas sim abraçar a história maluca e selvagem dos personagens dos brinquedos e animações. He-Man seria vivido pelo ator Kyle Allen, conhecido dentre outras produções por American Horror Story. O filme ainda não tem data de lançamento. E aí, será que essa versão Netflix vai honrar a franquia Mestres do Universo? Me diz também pra você qual é o ator ideal pra fazer o papel do Guerreiro de Grayskull. Me fala aí nos comentários que eu sempre vejo todos. Se gostou desse conteúdo, não esquece o joinha que fortalece e de se inscrever no canal, porque toda semana a gente revira esse baú atrás de histórias que merecem ser contadas. Até o próximo conteúdo daqui a pouquinho. Um abraço!